Boa tarde, eu sou a Alzete Vilhena, diretora executiva da NTW Contabilidade, e hoje estamos fazendo mais uma live super especial com uma convidada super amiga, super querida, a Andréa Loureiro. Ela é consultora de sucesso da NTW Contabilidade Franquia e ela é Master Coach. Ela nos acompanha toda nessa trajetória de crescimento profissional. Então, nada melhor do que a minha querida Andréa para estar aqui conosco. Eu estou aceitando a Andréa para entrar ao vivo aqui conosco. Muito obrigada por todos que estão aqui. É com muita satisfação. Oi, Andréa, tudo bem? Oi, Osiete, prazer estar aqui, privilégio mais uma vez estar aqui falando com você. Uma honra. É um prazer, tá? E eu estou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Mais uma semana de live. E é muito interessante, pessoal, a todos que nos assistem, que todos os convites que nós fizemos, todas as pessoas de pronto já estão aceitando, né? Porque hoje a live é uma realidade para todas as pessoas, para todas as empresas, para as faculdades, para os alunos. É uma forma muito democrática de espalhar conhecimento, de compartilhar conhecimento. Então, eu tive essa iniciativa e estou compartilhando com vocês. Vocês também podem fazer. Convidem os seus amigos, seus pares, seus professores para compartilhar conhecimento. Andréa, eu gostaria que você se apresentasse. Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional com foco para o crescimento dos seus negócios. E nada melhor do que uma consultora de sucesso da NTW Contabilidade, que nos acompanha há mais de um ano já. E eu estou muito feliz com o seu trabalho. E você pode se apresentar, você é uma super coach e eu amo toda a educação do coach. Fala um pouquinho pra gente sobre você, sobre a NTW e como o coach pode mudar a nossa vida. Claro. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui falando com você, para a sua audiência. E eu sou Andréa Loureiro. Eu trabalho há 25 anos como administradora de empresa, sou mestre em administração e eu sou consultora de franquia da NTW. É uma paixão trabalhar com os franqueados e eu falo que o sucesso dos franqueados é o sucesso da consultoria de sucesso. Então, vocês são a razão realmente do nosso trabalho. E, além disso, eu sou Master Coach, que é muito congruente com o trabalho que eu faço, porque eu trabalho a performance, tanto do indivíduo, que, claro, né, é a cara da empresa. Então, eu faço esse trabalho com vocês e é com muita alegria que eu estou aqui para compartilhar, sim, conhecimento, compartilhar muito sobre inteligência emocional, neurociência, foco. São informações extremamente antigas, mas muito atuais também. Todas essas ciências, né, do Master Coach, do Coach Integral Sistêmico, que é o que eu trabalho, que é o da Febracis, eles já existem também na administração de empresa, porém agora com a questão da inteligência emocional, que o pai da inteligência emocional é Daniel Goleman. E ele, inclusive, tem um livro que eu já estou indicando aqui para todo mundo que chama Foco. É um livro denso, grosso, muito, muito bacana de ler. E a pessoa precisa de ter muito foco para poder ler. Mas é isso, eu estou aqui, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Walter Teixeira, por ter permitido também esse momento aqui. Ele está participando com a gente e é uma alegria. Walter Teixeira é o nosso cofundador, né? O Walter está online aqui conosco. Aproveito para mandar um beijo para toda a franquia da NTW. Nós fazemos esse trabalho, como eu falei desde o início, para quem entrou agora, de compartilhar conhecimento. Então, as lives, assim, meio que explodiram
com a questão da pandemia. Então, não tinha mais como realizar palestras, fazer aquele monte de evento que sempre acontecia. Então, as pessoas viram uma oportunidade fantástica das lives e nós decidimos fazer lives semanais para compartilhar conhecimento. Sim. Então, eu convidei a Andrea, que é Master Coach, que é consultora de sucesso da NTW Franquia. E hoje nós vamos falar como a inteligência emocional e o foco podem ajudar você que ainda não é empresário e você que já é empresário e quer crescer. Eu sou contadora, realizo consultoria para diversas empresas aqui no estado do Pará, onde eu estou, e também em alguns outros estados. E a Andrea está falando de Belo Horizonte, onde ela assessora unidades de todo o Brasil. Sim. Então, assim, são perfis diferentes, mas que sempre têm características semelhantes. Então, Andrea, fala pra gente, por favor, como manter o foco. Como nós podemos manter o foco para fazer os nossos negócios, as nossas empresas, a nossa carreira crescer. Sim. Então, tem uma frase emblemática do Steve Jobs que ele fala que foco é você falar não para muitas coisas e sim para poucas coisas. Quais são essas poucas coisas? O que é prioridade? E o foco, ele tem o foco visionário, que é o foco onde você visualiza as suas metas, você vê inclusive as suas metas acontecendo. Isso para a neurociência, já foi provado que o cérebro, ele não identifica aquilo que você está visualizando de olho fechado, ele não identifica se está acontecendo de verdade ou se é apenas uma imaginação. Então, quando o empresário ele fecha o olho, ele consegue visualizar ele cumprindo determinadas metas acontecendo, para o cérebro, aquela meta já foi alcançada. Então, o que ele vai fazer? Ele vai apenas cumprir o plano de ação para alcançar as metas. Isso é extraordinário, isso é um foco visionário. Tem o foco comportamental, que é você ter ações massivas focadas naquilo que precisa ser feito para atingir seus resultados. Então, todos os dias, o que eu preciso fazer? Eu preciso de olhar minha agenda, eu preciso de desligar para determinadas pessoas, eu preciso de seguir aquelas tarefas, lembrando aquilo que o Steve Jobs falou, dizendo não para um monte de distração e sim para aquilo que é prioridade, que vai me ajudar a alcançar minhas metas. Esse é o foco comportamental. E o terceiro, não menos importante, e muito importante também, é o foco consistente. Além de você ter ações massivas, focadas, repetidas vezes, você ter consistência. Né? Tudo aquilo que você está visualizando, que você está fazendo, você ter isso de forma consistente. O que isso acontece? Vira um hábito. Então, foco, que a princípio era algo que você estava simplesmente ali voltando toda a sua energia para acontecer, de tanto você ter ali a repetição, de tanto você ser consistente nas suas ações, vira um hábito. A pessoa vira uma pessoa focada por uma questão de hábito, mesmo que não faça parte do perfil dela ser uma pessoa focada. Interessante. E interessante também é que a Andrea, ela é consultora de empresa de contabilidade, né? Assessora os contadores. Então, eu acredito que ela identificou um perfil diferente em nós contadores. Né? E assim, voltando um pouquinho também, André, sobre a questão do foco, eu me considero uma pessoa muito focada. Mas todos os dias eu preciso estar mentalizando o meu planejamento para continuar o meu foco firme e forte. Sim. Então, o planejamento, ele é fundamental para você manter o foco. Se você não tem uma meta estabelecida, um prazo estabelecido, quais as etapas que você vai realizar para poder alcançar a sua meta, você não consegue manter o foco, porque você não tem aquela meta traçada. Então, como você recomendaria que as pessoas, e qual ferramenta, por exemplo, você recomendaria para que a pessoa consiga trabalhar a questão de manter o foco através das ferramentas? Sim, então, falando para
para o nosso público aqui, que são os seus clientes e também, né, os seus colegas, uma das ferramentas, além do que eu falei aqui, que é a questão das metas, é a questão dos indicadores. Quando você consegue medir aquilo que você está buscando alcançar, você tem um termômetro de onde você está e, principalmente, mexer no seu plano de ação, uma ferramenta extraordinária para foco, além da agenda. A agenda é uma ferramenta que todos precisam de ter, que é super importante, aliás, que é essencial para o foco. Então, além da agenda, que você planeja a sua semana, de preferência, sempre com no mínimo uma semana de antecedência, é super interessante uma sexta-feira você saber tudo que você se propõe a fazer, tudo que está agendado para a próxima semana, e saber também aonde que você tem ali, quais são os seus horários que estão disponíveis, porque a pessoa às vezes ela fala comigo que ela quer fazer tanta coisa, eu falo assim, você já colocou na agenda? Você sabe se as 10 horas, as 12 horas que você se dispõe a trabalhar, elas são suficientes para você, né, cumprir tudo isso que você se propõe? Então, além da questão da agenda, a ferramenta de você também ler livros sobre aquilo que você quer alcançar. E eu, como eu estava dizendo, a questão dos indicadores, através deles você consegue medir aonde que você está para entender qual que é a distância que você está do alcance das suas metas. Além dos livros, além dos filmes. Você acha que o Canva, a metodologia Canvas, ela é uma ferramenta que ela pode tanto ajudar você a alcançar o seu objetivo, como a manter o foco? Exatamente. Então, no nosso treinamento, né, está até acontecendo nessa semana, uma das premissas para se fazer o plano de negócio é o Canvas, que é onde no folha 4 você consegue identificar ali todo o seu plano de negócio. E o Walter Teixeira, o nosso diretor aqui, ele fala que para você fazer um bom planejamento, você precisa de pelo menos uns 3 dias inteiros aí para você trabalhar o seu plano de negócio. E no Canvas, que é essa primeira ferramenta sugerida, você consegue sim colocar ali sua oferta de valor, identificar o que você vai estar fazendo. Quando você segmenta, que está na ferramenta do Canvas também, quando você segmenta, você está focando para qual nicho que eu vou trabalhar. Você segmentando, você consegue trabalhar ali as suas parcerias. Quem são os parceiros que eu vou trabalhar para poder atingir ali o meu cliente? A questão da fidelização, você coloca ali as ações focadas que você vai ter para fidelizar e trabalhar ecologicamente, que eu falo, né? Sustentavelmente os seus clientes que já estão dentro da sua carteira. Quais os canais como esse que a gente está usando, que você vai usar para fazer o seu negócio acontecer. As atividades chaves também estão ali no Canvas. Então, é uma ferramenta que no A4 você consegue identificar. Esse é o nosso modelo da NTW, né? Mas é extraordinário. Sim, pode ajudar no foco, porque você consegue olhar e detalhe, que eu não falei aqui no início, aonde você coloca o seu foco, expande. Então, quando você coloca o seu foco, é o seu caso, você coloca o seu foco no seu negócio, ele vai crescer. Eu me lembro que numa reunião que nós fizemos em fevereiro, uma reunião de planejamento estratégico, nós trabalhamos ali todas as metas até dezembro. E olhamos o Canvas, avaliamos tudo que precisava de ser feito e estava dentro das suas metas, na realidade ainda era um sonho, a sua segunda unidade da MTW. E fazia parte do seu planejamento estratégico, você já tinha comprado, enfim. E o bacana é que, juntamente com esse planejamento estratégico que nós desenhamos, as suas metas, as metas que seriam para ser alcançadas em dezembro, elas foram alcançadas em agosto. Uau! E além disso, a unidade MTW Castanhal, ela foi inaugurada agora, no dia 5 de outubro, e no dia da inauguração você já teve um foco visionário e falou assim, eu já estou indo para a minha terceira unidade. Isso é um foco visionário, concorda? Então, assim, é extraordinário. Como eu falei, eu me considero uma pessoa super focada. Então, quando uma pessoa chega comigo e diz assim, Alziete, eu quero abrir o meu próprio escritório como contador, ou eu quero abrir um comércio de algum produto, uma prestação de serviços, eu digo logo para a pessoa, você já montou o seu Canvas? Então, monta o Canvas, faz o planejamento, escreve tudo que você pensar, vai escrevendo, vai montando o seu projetozinho, só você à noite, final de semana, e coloca todos os teus sonhos no papel. Sim. Né?
ou ali no computador. Eu, no meu caso, vai direto para o computador. E eu vou armazenando todos os meus sonhos. Então, hoje, a nossa empresa, no que ela já se realizou, se for pegar o meu projeto lá do início, está tudo lá. Só que, óbvio que a gente cresceu muito mais do que a gente planejou. Por quê? Porque quanto mais a gente treina, mais a gente vai sentindo segurança. Então, conforme as coisas vão acontecendo e a gente vai trabalhando tudo certinho, conforme o planejamento, a gente vai diminuindo, perdendo mais o medo, né? Então, Exato. quando a pessoa disse para mim, mas eu tenho medo, vai com medo mesmo. Porque depois, aquilo que parecia muito complicado, nem era tão complicado, né? Era simples, tinha uma solução. Então, sempre enxergar, eu sempre acompanho muitas palestras de empreendedores. A Luísa Trajano, ela tem uma frase que ela diz que tem dois lados do cérebro, né? O aberto e o fechado, da solução e o problema. E ela só utiliza o lado da solução, né? O lado aberto à solução. Então, isso, como a gente conversou, começa a virar um hábito, tá? Exato. Então, o que eu recomendo para as pessoas que desejam abrir um negócio, abrir uma empresa, ou que já têm, mas que não conseguiram organizar, não conseguiram fazer, aumentar o seu faturamento, você precisa montar um planejamento. Sim. Eu sou contadora, eu ajudo muitas empresas que precisam dessa consultoria. A Andréa, ela ajuda os contadores da franquia e ela também é Master Coach e ajuda nesse trabalho emocional. Sim. Por quê? Porque nós temos muitos bloqueios. Então, Andréa, eu queria que você falasse um pouco sobre traumas e bloqueios. O que isso pode dificultar para o crescimento da empresa, para o crescimento do empresário como gestor? Então, olha só, outra diretriz também que nós trabalhamos com os nossos franqueados e com os nossos clientes, é a questão da SWOT, né, que alguns chamam de FOFA, né, forças e fraquezas. O que é a análise SWOT? Você vai identificar ali quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, quais são as suas ameaças e quais são as suas oportunidades. E em cima disso, você vai identificar o seu estado atual, identificar onde você quer chegar e você vai traçar ali um plano de ação para, dentro da sua SWOT, trabalhar aquilo que tem te prejudicado, tem te dificultado de alcançar suas metas e vai pegar aquilo que você tem de forte e vai usar a seu favor. E através das ferramentas do coach, nós usamos inclusive ferramentas de inteligência emocional que são ferramentas emocionais. Porque como que você trabalha um trauma? Então, lembrando aqui, como que um empresário pode ter criado um trauma de não conseguir vender ou então não necessariamente ser um trauma, ele vê ele como um bloqueio. Como que isso foi criado? Por uma crença. Ele acredita que ele não consegue vender. E aquilo vai crescendo na mente dele. Ele vai repetindo para ele tantas vezes que ele não é capaz de vender, ou que ele não é capaz de crescer, ou não é capaz de cobrar mais caro, ou não é capaz de ganhar mais dinheiro. Aquilo vai crescendo na mente dele, como tudo que você foca e expande, vai ficando grande e se torna uma crença. Uma crença, necessariamente, ela não é uma verdade. Uma crença é aquilo que acredita. E aí, como que você pode trabalhar? Você identificou que você tem aquela crença que você não consegue vender, que você não consegue ganhar dinheiro, porque é uma crença para todo mundo, mesmo para aqueles que não têm facilidade para vender. Porque quando você fala de perfil comportamental, uma pessoa que tem um perfil igual ao seu, tem uma facilidade para atender cliente, tem uma facilidade para vender, mas pode ter uma pessoa que não tem um perfil de influente e ele vai ter que desenvolver ser um bom vendedor, ser um bom líder, ser um bom empresário. Como que ele vai fazer isso? Ele vai trabalhar esse trauma, essa crença com exatamente a mesma coisa de forma positiva. Ele vai trabalhar ferramentas onde ele vai acreditar, ele vai trabalhar a crença dele de que ele é capaz, que ele consegue. Ele vai ler livros de modelagem. As pessoas falam modelagem, mas na realidade modelar é copiar. Eu vou olhar, por exemplo, o empresário, ele pode olhar para você, Alziete, pode te modelar. O que a Alziete faz para que ela tenha os resultados que ela tem? Ela acorda cedo, ela tem o lazer, o pilar lazer dela é importante.
ela joga o golfe, o pilar dos filhos, ela é dessa forma. Então, eu vou modelar, ela trabalha 14 horas e mesmo assim ela consegue cuidar da vida dela? Sim. Mas o que ela faz? Então, a pessoa vai te copiar, que o bonito de falar copiar é modelar. Então, é uma forma de você criar hábitos de pessoas de sucesso, que é o contágio social. Nós somos a média das 6 pessoas que a gente convive, Elziete. Então, se você conviver com pessoas de sucesso, mesmo que você tenha seus traumas, suas fraquezas, você pode trabalhar todas essas questões. Isso eu estou falando por alto porque é muito complexo, as ferramentas emocionais, elas são muito complexas. Mas uma das formas, por exemplo, é ver o que pessoas de sucesso fazem para que eu faça também e tenha os mesmos resultados que ela tem ali profissional, né? André, se eu respondi. Não, com certeza, né? Super. E eu queria só compartilhar que o coach, na minha vida, ele é um divisor de águas. Como eu comentei, lá em meados de 2012, 2013, eu fiz um coach num momento muito difícil da minha vida, na verdade, o momento mais difícil da minha vida pessoal. E coincidiu de eu ter a oportunidade de fazer um coach com o grupo, uma semana direto, pesado, muito estudo, e foi fundamental. Eu falo que foi um divisor de águas na minha vida, porque eu consegui virar a chave, né? Então, existe Elziete antes, Elziete depois deste coach. Desde aí, eu continuei a acompanhar, eu acompanho o Tony Robbins, eu acompanho vários palestrantes, né, sobre essas metodologias, já li muitos livros, todos os artigos, vídeos. Hoje mesmo, inclusive, eu estava assistindo um outro vídeo que eu já vou falar daqui a pouco. Então, o coach, para mim, ele é fundamental. Eu utilizo várias ferramentas para poder me autodesenvolver. Então, você acabou de dizer que eu demonstro que sou influente, que tenho essa coragem de estar aqui ao vivo falando, né, para todos, mas isso foi treinado, Andréia. Então, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? E um dos motivos que me fez diminuir um pouco a timidez, eu sempre conto, é que como eu sabia de todos os meus pontos que eu precisava melhorar, eu fui em busca de desafios para poder melhorá-los. Inclusive, o maior motivo que eu fui ministrar aulas, eu fui dar aula em faculdade, foi para poder falar em público, ter toda essa dinâmica, essa interação com as pessoas, com os alunos. E isso acabou me ajudando muito nisso. Ou seja, é o autoconhecimento. Então, a gente se autoconhece, sabe, a gente precisa reconhecer onde a gente precisa melhorar e trabalhar em cima disso, né? Agora, é claro, você não vai querer demonstrar uma coisa que você não é. É um trabalho longo, não é do dia para a noite, a pessoa morta de tímida, tem dificuldade e começa a fazer uma live, não é assim, é um trabalho. Para isso você também precisa ter um conhecimento que você vai passar para as outras pessoas. Então, o coach, para mim, eu sou apaixonada por isso. Então, eu admiro muito esse seu lado também de Master Coach. E no final, a Andréa, pessoal, ela vai fazer um sorteio muito legal de um material. E também vocês podem deixar o contato de vocês para que a gente sempre fique interagindo, né, Andréa? Sim, claro, claro. Eu vou sortear um perfil comportamental completo. No link da minha bio tem o perfil comportamental degustação. E toda pessoa que entrar ali e fazer o cadastro de 6 da tarde até 7h30, oba! Eu vou sortear amanhã e vou publicar no seu Instagram um perfil comportamental completo, que são 40 páginas, o degustação tem uma página só, e dou uma devolutiva individual, porque são vários gráficos, várias informações, ou seja, eu vou ler, vou mostrar para a pessoa ali sobre o perfil. É uma excelente ferramenta para te ajudar na sua SWOT pessoal, né? Nas suas forças e fraquezas pessoais.
E vai ser um prazer sortear uma ferramenta que eu cobro R$ 600 o perfil, mas a devolutiva. E é presente para você e para sua audiência. A gente agradece muito. Essa live vai ficar gravada, né? Mas ainda não acabou. Andréa, tem uma outra pergunta sobre a questão da timidez. Como coach, né, e todo esse trabalho de consultoria pode ajudar o empresário, os profissionais, os alunos a diminuir a timidez, porque a timidez ela fecha muitas portas. Então, por que as pessoas são tímidas? Por que as pessoas têm medo de falar em público? Fala um pouco pra gente. Então, o maior medo do ser humano, eu estou falando do ser humano no mundo mesmo, é de morrer. Esse é o primeiro maior medo. E o segundo maior medo é de falar em público. E o falar em público pode ser para falar para uma pessoa, que no caso você está vendendo para alguém, você tem ali determinados bloqueios de timidez, que você está falando para uma pessoa. Ou então falar para milhares de pessoas. O medo de falar em público, ele faz parte do ser humano. Por quê? Porque podem ter ali crenças, né? Ou então faz parte do perfil da pessoa, sobre aquilo que como que ela se vê e como que ela acha que o outro vai vê-la. Na internet tem muitos haters, né? São as pessoas o ódio, né? São aqueles que acusam, que rechaçam na internet. Então tem muitas pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de se expor na internet com medo de serem julgadas, atacadas ali por esses haters. Ou então no falar em público, ou falar, seja para uma, duas pessoas, a pessoa tem medo de ser julgada, de não ser aceita, né? De não estar agradando. Tudo isso faz parte do perfil da pessoa e a timidez é uma característica. E a característica, por exemplo, de uma pessoa que ela gosta de ficar sozinha, mas para trabalhar ela precisa desenvolver ali essa capacidade de interlocução. Quando ela ela consegue se entender, inteligência emocional é você entender suas emoções, controlar suas emoções, usá-las em seu favor e ter empatia, conseguir se colocar no lugar do outro e se automotivar para fazer aquilo que você precisa fazer. Então, quando a pessoa que é tímida, ela consegue ali ver que faz parte da característica dela, ou então que é um medo, que é uma crença, quando você tem a consciência, quando você entende, é libertador. Você entendeu, você identificou, né? Ali também, por exemplo, na SWOT, e o que você vai fazer? Você vai trabalhar. E vai trabalhar consciente, flexibilizando. Olha, durante o meu trabalho, eu vou ser uma pessoa mais influente, eu vou ser uma pessoa que vai conversar, mas na hora que acabar o meu trabalho, quando eu for para casa, eu quero ficar quietinha, não mexe comigo, não. A pessoa vai fazer isso consciente, né? Ela é tímida, ela tem aquele perfil de ficar mais quietinha, mas se precisar, ela dá um show, dá uma palestra para milhares de pessoas, porque ela faz aquilo consciente, ela se preparou, livro, filme, curso, aprendeu com quem sabe fazer. Então, o coach ele vai te ajudar cognitivamente, né, através de ferramentas de livros, de cursos e também de ferramentas emocionais, onde o impacto emocional você vai trabalhar ali, mudança de crença, de medo de falar em público, por exemplo. Muito legal, André. Eu estou sempre trabalhando essa questão de falar em público. Isso é treino. Você vai treinar as palavras. Se algo que você não gostou, da próxima vez você tenta melhorar. O que não pode é você criar os bloqueios, né? Então, não tem jeito. Para que você melhore, você precisa treinar. Então, é treinando, é acertando, é errando. E muitas das situações que levam a pessoa a ficar muito tímida e não querer falar em público é se preocupar muito com o que as outras pessoas vão pensar. Mas, pessoal, isso não leva a nada, porque, inclusive, muitas das vezes, você tem uma falsa impressão de que as outras pessoas não estão gostando, ou porque alguém não está prestando atenção no que você está falando. Você acha, você recebe um feedback negativo e aquilo te diminui. Então, para isso você precisa focar que o que importa é o quanto você vai contribuir para as outras pessoas. Eu sempre pensava em sala de aula, penso, que se eu ajudasse um aluno a melhorar de vida, já estava valendo para mim. Então, não importava
se dos 20, 30 alunos que estivessem ali, 29 não ia mudar nada na vida deles, mas um iria mudar. Então, todos os dias, eu estava preocupada em tentar ajudar novas pessoas a melhorarem sempre, orientando, dando dicas e compartilhando o conhecimento. Então, para você diminuir a sua timidez, é uma dica que eu dou, se preocupe não com você, com a sua performance, e sim com o quão importante é aquilo para as outras pessoas que estão ali assistindo. Nem que seja uma pessoa que você está mudando a vida. Exatamente, isso é o propósito, né? Quando você tem um porquê, o como acontece. E aí, quando você pensa no outro, isso é empatia. Quando você se coloca no lugar do outro, você consegue contribuir na vida do outro. Uma dica que eu dou, sabe? Sobre as pessoas que se preocupam com com quem estão falando de você ou com quem está falando alguma coisa de você. Tem uma dica ótima. É você falar assim: que interessante ponto de vista que essa pessoa tem a meu respeito. É o ponto de vista dela. Quando alguém te julga, André e Osiete, elas falam demais, elas gostam muito de fazer live, elas são muito aparecidas. Interessante ponto de vista que aquelas pessoas têm a nosso respeito. Não estou dizendo que ninguém nunca me falou isso, viu, Osiete? Mas estou dizendo assim, que pode acontecer se alguém, seria algo que se eu estivesse preocupado com isso, né? Então aquilo é da pessoa, não é meu. Né? Então, assim, quando você faz pensando no outro e quando você vê que você está fazendo diferença na vida do outro, você tem um porquê, isso já te ajuda demais. E quando você também vê qualquer crítica de terceiros a seu respeito, aquela crítica é da pessoa, pertence a ela, não é sua. Então é uma dica extraordinária que eu apliquei na minha vida e faz assim, somos todos vulneráveis, houveram momentos na minha vida onde eu me preocupava com o que o outro pensava assim a meu respeito. E quando eu aprendi essa dica de que é interessante aquilo que aquela pessoa pensa sobre mim, mas é o que ela pensa, não é o que eu sou. Né? Uau! Fiquei livre. André, eu tenho um outro conceito que eu aprendi com o Tony Robbins, lendo os livros dele, assistindo os vídeos, em que ele fala que nós temos que alimentar a nossa mente. Então, nunca deixe a sua mente vazia. Alimente sua mente, sempre reciclando. Então, eu sou faminta por conhecimento, assim como você, como muitos nossos diretores, os fundadores da NTW Franquia. Nós somos apaixonados pelo conhecimento. Nós gostamos de compartilhar e nós gostamos de aprender. Eu assisto todos os dias vídeos, eu leio artigos, toda matéria que é importante para mim. Então, audiobooks. E isso foi com base nessa dica do Tony Robbins, que ele fala que nós temos que alimentar a nossa mente. Não podemos deixá-la vazia. Então, alimente com muito conhecimento, muita informação, sempre reciclando o seu foco, para que você não saia ali do seu planejamento, do seu foco. Então, tem que estar sempre alimentando a nossa mente. Exato. O que você tem a falar do Tony Robbins? Então, eu vou responder esse conceito do Tony Robbins, com a indicação de um outro livro, que é o livro do Spence Johnson, que fala Picos e Vales. Ele fala muito sobre visão positiva de futuro, que é exatamente isso que você está falando. Como que eu posso usar a minha visão positiva de futuro para poder deixar a minha mente cheia de conteúdos que vão me auxiliar a alcançar os meus objetivos? Então, veja bem, eu não falei aqui, a neurociência já comprovou que o cérebro, ele não identifica aquilo que é real, que está acontecendo, com aquilo que você está imaginando. Como eu disse, quando você fecha os olhos e se imagina numa praia, aproveitando ali aquele momento, o seu corpo está tendo as sensações de estar descansando numa praia, isso é fato. O Mindfulness, que é uma ferramenta aí que muitos empresários usam, inclusive no seriado Billions, é um seriado que fala muito sobre um executivo bilionário, o Axel, e ele faz o tempo inteiro ali o Mindfulness. Ele separa 10 minutos ali do dia dele para poder fazer Mindfulness, onde ele mentaliza tudo aquilo que ele quer alcançar.
né? E tem uma coach lá, que é a coach que ganha por ano. Já assisti 2 vezes. Ah, eu também, eu assisti uma, eu vou voltar. Você já viu que ele faz o Mindfulness? Ele está mentalizando. E ele também, ele enche a mente dele ali, ele fala aquilo que ele quer alcançar, e tudo que ele quer, ele alcança. Então, como o cérebro ele não difere aquilo que é real com aquilo que é imaginário, tudo aquilo que você colocar de input, de dado, tudo aquilo que você alimentar a sua mente, o seu cérebro vai entender como verdade. Se eu alimentar minha mente com livros de, por exemplo, do Heavy Maker, que é O Segredo de uma Mente Milionária, livros do Jim Collins, né, Empresas Feitas para Vencer, os livros do Tony Robbins, que fala, né, o poder Sem Limite. Quando você coloca ali na sua mente só informações, só conhecimentos de pessoas de sucesso, de pessoas que romperam, que viraram a chave, como você citou o seu exemplo aqui. Quando eu começo a colocar só esses conhecimentos, é claro que tudo que eu penso, tudo que eu sinto, eu vou comunicar. Então, se eu encher a minha mente de pensamentos de sucesso, é fato que em algum momento eu vou ter atitudes de sucesso, e as atitudes de sucesso, elas vão se tornar o quê? Realidade. Uau! Acontece, como aconteceu com você, né? A minha franqueada que bateu as metas de dezembro em agosto. Uau, gente, escreve uau aí, gente, escreve. Muito legal. Com certeza, André. E assim, essa alimentação da nossa mente é diária. Então, você precisa estar fazendo esse trabalho sempre. E eu faço. Eu tenho muita disciplina com relação a isso, para não deixar a peteca cair. E falando em não deixar a peteca cair, todos nós sabemos, o nosso público que nos assiste, as pessoas que vão assistir gravado essa live que nós vamos deixar nas nossas redes sociais. Então, nós passamos por uma pandemia, ainda estamos passando, e como a inteligência emocional, para as pessoas que têm esse trabalho já de inteligência emocional, de foco, como manter isso numa pandemia, né? Pela nossa geração, que nós nunca vivemos isso, né? Então, como você falou, por exemplo, eu tinha minha inauguração para fazer a nossa unidade em março, né? Então, ela foi interrompida por causa da pandemia, mas como nós temos a mente aberta, a mente da solução, o que foi que nós pensamos? Vamos inaugurar. Isso, vamos inaugurar. Vamos só dar um tempo para que tudo isso volte a uma normalidade. Vamos só mudar o nosso sonho de mês, né? Então, nós inauguramos agora, no mês 5 de outubro, né? 5 de outubro, mas nós nunca desistimos do nosso sonho. Por quê? Por causa da inteligência emocional, do foco, de todo esse trabalho que a gente vem fazendo um pouquinho a cada dia e que é importante principalmente para momentos como este. E como foi para você, Andréa? Então, a situação da pandemia? Então, o nosso cérebro, nós temos aqui uma glândula aqui, ó, perto, em cima da têmpora esquerda, nós temos uma glândula que chama amígdala. Não é a amígdala da garganta, tá? É a amígdala que é uma glândula do sistema límbico do cérebro, do nosso sistema cerebral. Essa glândula, ela foi feita para nos proteger de situações de risco. Vou te dar um exemplo. Se você estiver nadando no mar e um tubarão estiver passando perto de você, você não vai raciocinar que você precisa de correr, não. A amígdala, ela faz um sequestro emocional e tem todo um movimento ali hormonal, adrenalina, tem todo um movimento onde a amígdala faz com que você aja de uma forma absurda. Quando alguém, por exemplo, se uma mãe vê um carro caindo com o pneu em cima do filho, ela vai levantar aquele carro porque a amígdala fez com que todas as forças daquela mãe fossem para os braços, para que ela tivesse energia para isso. Então, trazendo aqui para a pandemia, quando você vê um monte de reportagem falando sobre
que tem gente morrendo no mundo inteiro, que está acontecendo uma pandemia onde ninguém pode sair de casa. A primeira reação é você ficar desesperado. E a segunda reação é você, depois que você para, que você fica desesperada, que você vai parar para pensar o que você vai fazer. Então, o meu trabalho, né, juntamente o que eu fiz comigo, que fiz com os franqueados, que faço com os coaches, é o seguinte: para, respira, vê o que está acontecendo e vamos focar na solução. E para de ver notícia ruim, porque o seu cérebro vai ficar mostrando para sua amígdala que você tem que correr, que você tem que fugir, porque senão você vai morrer de Covid. Então tem toda essa situação onde você tem que ter inteligência emocional e parar antes de tomar uma decisão, planejar e agir com muito mais foco do que você estava agindo antes da pandemia. Você tem que trabalhar muito mais, você tem que entregar muito mais, você tem que oferecer. Eu vi a franquia NTW, que ganhou um prêmio recentemente na Pequenas Empresas Grandes Negócios. Eu até fiz esse comentário no LinkedIn, parabenizando os diretores. A franquia entregou muito. Ela fez muito mais do que ela se propôs fazer no planejamento do início do ano. Por quê? Porque ela viu que ela precisava de auxiliar, de contribuir, ajudar os franqueados a passar por aquele momento. Então foram muitas lives, foram muitos conteúdos, muitas videoconferências, muitas criação de produto novo, né, que você pode falar que é agora, que é o BPO financeiro. Por quê? Ações focadas no resultado e o que o Walter gosta de falar, o tiro de sniper, não vai dar para tirar para todo lado mais. Agora nós vamos ter que ser certeiro, né? Então foi isso que aconteceu. André, nós já estamos indo para o final. Como este assunto ele é fundamental para mim, no meu conceito, ele é fundamental para que o empresário tenha sucesso, ele tem que ter controle emocional. Então, na nossa profissão, eu sou contadora, é uma pressão todos os dias. Mas eu tive pressão hoje o dia todo, mas isso não pode nos abalar. Nós temos que ter o autocontrole. Então, inclusive as pessoas que trabalham comigo nunca viram eu ficar gritando, ficar brigando. Não, foco na solução, momento sério, sempre nos momentos sérios também, né? Mas o controle emocional, para mim, é fundamental para que o empresário tenha sucesso. Então, foi por isso que eu lhe convidei, porque eu acho que é imprescindível que todas as pessoas que estão buscando crescer em suas carreiras, que estão buscando alavancar os seus negócios, fazer as suas empresas crescerem, elas precisam fazer um coach, como eu fiz, como sempre eu estou me reciclando, ler, assistir documentários, como os filmes que a gente assistiu, né? Sim, Billions. Vamos chegar ao nosso primeiro bilhão aí, né? Na Netflix, né? Então, isso é imprescindível. E muito obrigada, tá? Eu gosto muito de você. A Andréa, nossa consultora de sucesso, da nossa franquia, da nossa unidade. Nós que temos 2 unidades, Belém Metropolitan Tower, aqui no centro de Belém. Nós atendemos em Belém, no estado do Pará, e em outros estados, como Brasília, Amazonas, em vários outros estados. Que isso só é possível porque nós trabalhamos em rede. Nós trabalhamos numa franquia que possui unidades na maioria dos estados. Então, isso é possível para que a gente possa conseguir fazer um trabalho de forma global, de forma completa. Então, e a nossa unidade que a gente inaugurou agora no começo, dia 5 de outubro, inauguramos a unidade Castanhal, que foi um sonho já desenhado. Quando inauguramos em Belém, já dissemos, um ano depois vamos inaugurar em Castanhal. Então, nós já estamos com um planejamento já para próximas unidades. Isso. Exatamente. Já estamos selecionando. Hoje mesmo nós fizemos um post. Já estamos buscando candidatos para a nossa unidade de Castanhal. Onde nós pretendemos
nós vamos desenvolver um trabalho de consultoria para as empresas da região de Castanhal, do Nordeste do Estado, onde necessitam dessa informação, do planejamento tributário, do BPO financeiro, que nós também oferecemos, que é a terceirização do Departamento Financeiro conosco, da NTW. Semana que vem já vamos apresentar uma proposta para um grande cliente que nós já fazemos a contabilidade, e ele também já quer a proposta para a terceirização do setor financeiro. Aqui, desde que nós inauguramos, nós nunca diminuímos o quadro de funcionários, nós sempre aumentamos o quadro de funcionários. Se saiu algum colaborador, porque ou ele recebeu uma proposta melhor, ele sempre sai daqui e vai com uma proposta melhor, né? Várias pessoas, às vezes eu posto, todo mundo, né? E recebem convites porque sabem da qualidade e do nível de profissionalismo que nós temos aqui no nosso escritório, aqui na NTW. Então, eu agradeço muito e agora eu queria que você falasse mais detalhadamente sobre o sorteio, que é essa surpresa aí maravilhosa, que eu queria saber se eu posso participar. Claro, óbvio. Vão lá no link da minha bio do Instagram, de Loureiro Coach. Aí tem o Linktree, ali onde tem a bio no início. Vai no Linktree, vai no perfil comportamental degustação, faz a degustação, cadastra. Todas as pessoas que cadastraram das 6 horas da tarde, eu vou deixar até às 8. Quem cadastrar até às 20 horas de hoje, amanhã eu vou pegar todos esses e-mails, vou numerar, né, de 1 até a quantidade de pessoas que se inscreveram e vou fazer um sorteio no aplicativo e divulgo no seu Instagram e no meu Instagram. Vai ganhar uma análise de perfil comportamental completa de 40 páginas com uma devolutiva individual comigo. Vamos trabalhar ali se a pessoa é dominante, influente, se ela é conforme, analítica, se ela é estável. É como se fosse assim, é uma ferramenta do coach também, nós utilizamos isso está dentro do coach, para você, vai te ajudar na sua SWOT, na sua análise das suas forças e das suas fraquezas, que é até uma novidade também que a gente está fazendo no treinamento para os novos franqueados, eles já estão fazendo essa análise também. E é isso, né? O pessoal falou aqui também dos produtos da NTW Digital, NTW Box também. Então, enfim, né? Só sucesso, só estamos crescendo como coach, como empresárias, como profissionais. E eu agradeço mais uma vez o convite, um privilégio estar falando aqui para a sua audiência. Gente, seguinte, vamos focar na solução. Porque aonde colocarmos o foco vai expandir. Vamos focar em quem nós somos em essência, porque em essência todos têm um talento. Em essência todos têm um propósito, todos nasceram com um porquê. Se você souber quem você é em essência e pegar as crenças limitantes e saber reduzi-las, né, diminuí-las, que elas não tenham força na sua vida. Se você identificar aquilo que você tem de dom, de potencial e fortalecer, usar aquilo em seu favor, sério, você vai voar, você vai decolar, você vai chegar onde você quer chegar. E lembrando que eu não me esqueço, viu, Ozete, que você falou comigo, André, tenho sonhos grandes demais. Inclusive, eu nem consigo até mensurar, são muitos números os meus sonhos, porque os nossos sonhos nos limitam. Se nós, que nós somos aqui fãs do seriado como bilionários, eu não estou querendo ver os milionários, eu estou querendo ver os bilionários. É loucura? É maluquice? Não sei, eu gosto de ver bilionário. Tenho super interesse de entender como é que funciona o bilionário. Porque milionário já tem muita gente querendo conhecer. E aonde nós colocarmos o nosso foco, vai expandir. Então, bilhões aí para todas nós, né, Ozete? Com certeza. Pessoal, eu queria agradecer a participação de todos. Vamos estar fazendo os lives semanais. Semana que vem vai ter um super convidado especial, assim como a Andréia, nossa top Master Coach, consultora de sucesso da NTW Contabilidade. Nós estamos compartilhando conhecimento para ajudar mais pessoas a alavancarem suas empresas, crescerem como gestores, alunos, se tornarem excelentes profissionais, sejam contadores capacitados, estudem, consultores preparados. Então, o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, ele é fundamental para o crescimento.
E é um pouquinho de cada vez, pessoal, um pouquinho de cada vez. Mas sempre tenha o seu planejamento pronto. Você, você vai ter ele pronto, porque você vai ter uma meta, você vai manter o foco, porque você tem uma meta, mas vai fazendo sempre ajustes, porque as coisas vão mudando, você vai amadurecendo, vai analisando novos mercados, não fique engessado somente a um tipo de mercado, amplie seus horizontes, não limite, crie pontes, não crie barreiras. Yes. É isso mesmo. Muito obrigada a todos. Andréia, antes de encerrar, pessoal, não esqueça de seguir a Andréia Loureiro no Instagram. Super recomendo, com muitos conteúdos, muitos assuntos importantes para que mantermos a nossa inteligência emocional. Tá bom? Gratidão, gratidão. A NTW Contabilidade, a NTW Franquia, e siga também NTW Castanhal no Instagram e a NTW Belém Metropolitan Tower. Andréia, vamos tirar uma... Eu vou bater no print aqui, vamos tirar uma foto linda com todos aqui que nos assistem. Muito obrigada, André. Um grande beijo. Sucesso! Beijo pra todos, pessoal. Até semana que vem. Sucesso, gratidão. Gratidão e sucesso. Tchau. Crescer e contribuir. Sucesso. Tchau, tchau. Deixa.